Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado, Pai, porque nós somos filhos que nos sentimos muito amados pelo Senhor. E o Senhor continue tratando em cada um de nós o ser, para que possamos estar aptos a fazer, Pai. O nosso ser é mais importante, nós sabemos disso. E é por isso que o Senhor nos corrige, é por isso que o Senhor nos exorta, é por isso que o Senhor de vez em quando, Pai, nos mostra que precisamos melhorar. Esteja aqui conosco, que não haja impedimentos para o teu agir nessa noite. Que os corações estejam abertos e os ouvidos atentos à tua voz. Que o inimigo não tenha poder nem influência sobre esse lugar. Que o teu Santo Espírito possa passear aqui, tocando em cada pessoa aqui hoje, Pai. Que seja uma noite de renovo nas nossas vidas. E que a gente possa deixar algo nosso aqui hoje e sair com algo do Senhor daqui. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A grande verdade é que o diabo todos os dias planeja algo para nos destruir. A Bíblia vai dizer, em Lamentações 3, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. E é por isso que nós não somos consumidos. É bem verdade que todos os dias o Senhor, Ele tem algo para fazer nas nossas vidas. Ele tem um plano para a gente. Ele cuida da gente. E da mesma forma, o diabo a cada manhã, ele tem um plano para destruir a gente. Todos os dias o diabo, ele faz um plano para nos desmoralizar, nos humilhar e acabar com a gente, matar a gente. Mas a gente precisa hoje entender que o primeiro desejo do diabo não é matar a gente, mas é humilhar a cada um de nós. Porque muitas vezes ele humilhando, ele vai ganhando muito mais, porque muitas pessoas são impactadas através da nossa humilhação. No final, ele quer matar a gente. Ele quer que a gente não viva os planos e sonhos que o Senhor tem para a gente. Mas Deus hoje tem uma mensagem para a gente muito importante. Você quer saber qual é a mensagem que Deus tem para a gente hoje? A mensagem é essa aqui, ó. É um alerta de Deus. O diabo quer te humilhar. O diabo quer te humilhar. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1. Sentiu sono, distração, repreende isso, porque é espiritual. Não deixa o diabo roubar o que Deus tem para te entregar nessa noite. Amém? 1 Samuel, capítulo 11, o texto diz o seguinte: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que eles estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito.
Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram os mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Amém? Queridos, a história vai dizer para a gente que o rei amonita Naás e o seu exército, eles cercam a cidade de Jabes de Gileade. E quando eles cercam essa cidade, o povo de Jabes de Gileade, o exército de Jabes de Gileade, eles ficam desesperados porque o rei, ele é muito incisivo dizendo que quer destruir aquele povo. O povo fica com medo disso. O povo não sabe o que fazer, mas eles tomam uma decisão. Qual é a decisão que eles tomam? Olha, a gente não precisa lutar. Nós vamos nos entregar como escravo para vocês. Nós vamos nos sujeitar ao que vocês querem. E aí, quando o rei Naás ouve isso, ele fala assim: beleza, mas eu quero fazer uma coisa a mais com vocês. Vocês vão ser nossos escravos, vocês vão ser subjugados por nós, mas nós vamos arrancar o olho direito de cada um de vocês. Os líderes de Jabes de Gileade, as autoridades, quando ouvem isso, eles não rebatem essa fala do rei Naás. Eles falam o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar 7 dias para a gente pensar. Nós vamos compartilhar isso com o povo. E se ninguém vier salvar a gente vai ter que se entregar para vocês e você vai fazer o que quiser com a gente. Quando as autoridades de Jabes de Gileade chegam na cidade, eles contam para o povo o que está acontecendo. Gente, o povo, quando ouve isso, o povo entra em crise. Diz a Bíblia que eles começam a chorar em alta voz, eles começam a ter aquele choro de alma, desesperados com aquela situação. Por quê? Porque a partir de agora, eles não serão somente escravos, agora eles vão ter um olho arrancado. Você tem noção do que é isso? E aí fica um clima terrível, um clima de luto terrível. É quando Saul está vindo do campo com seus bois, e Saul chega na cidade e fala assim: vem cá, o que está acontecendo aqui? Por que está todo mundo desesperado assim? Que clima de lamento é esse? Que clima terrível, o que está acontecendo? E aí falam com Saul: olha, os amonitas vão escravizar a gente. E mais, Naás falou que quer arrancar o nosso olho direito. A Bíblia vai dizer que Saul, ele é tomado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus toma Saul de um jeito que Saul toma uma decisão. Sabe o que ele faz? Ele pega os seus 2 bois e ele pica os bois todinho. Ele corta os bois em pedacinhos. Ele manda os mensageiros por todo Israel para entregar um pedacinho dos bois para cada pessoa, para cada morador. Com a seguinte mensagem: é isso que vai acontecer com os bois daqueles que decidirem não lutar. Mas você está em casa parado, chega um mocotó para você? O que eu vou fazer com isso? Se você não lutar amanhã, o negócio vai ficar ruim para você, vai acontecer isso com o seu boi. Gente, aquele povo que estava extremamente amedrontado, aquele povo que estava com medo terrível, chorando em alta voz, agora diz a Bíblia que o temor do Senhor toma eles. O temor do Senhor toma eles. E sabe o que acontece? Esse povo agora, ele é convocado por Saul e Samuel. Diz a Bíblia
que eles são unânimes. Quando eles recebem o convite, o temor do Senhor toma eles e eles vão se reunir com Saul e com Samuel. Sabe o que acontece? 300 mil homens de Israel aparecem e 30 mil de Judá. E eles são convocados, eles vão lá prestar continência e falam: qual é o plano? E aí Saul conta o plano para eles: nós vamos acabar com os amonitas, nós vamos destruir aquele povo. E aí eles mandam um recado para os amonitas: olha, a gente vai se entregar para vocês amanhã, fiquem tranquilos, porque aquilo que a gente combinou está combinado, amanhã a gente se entrega. Por estratégia, sabe o que aconteceu? Eles na madrugada invadiram o lugar onde estavam os amonitas e eles mataram muitos deles. A Bíblia vai dizer que eles se dispersaram, aqueles que sobreviveram se dispersaram ao ponto de ninguém encontrar dois juntos. Eles acabaram, o exército amonita foi derrotado e aqueles que sobreviveram se dispersaram. Queridos, os homens de Jabes de Gileade, por pouco eles não foram escravizados e humilhados pelos amonitas. Por que isso, pastor? Porque eles acharam que eles não poderiam lutar. Porque antes de começar a guerra, eles já se entregaram como escravos. E é exatamente isso que está acontecendo com muita gente. Tem muita gente que já decidiu nem lutar contra o pecado, nem lutar contra o diabo, já se entrega e fala assim: eu não tenho forças para lutar. E era exatamente o que estava acontecendo com esse povo. Eles tomaram a decisão de se entregar antes. Para que lutar? Eu já vou perder mesmo, então faz o seguinte: eu vou me entregar como escravo logo. Tem muita gente fazendo isso, se entregando como escravo para o diabo, e o diabo quer te humilhar. Tudo que o diabo faz para você, ele faz, não é porque ele te ama, ele tem um plano de destruir a sua vida. E tem muita gente que está recebendo os manjares do diabo, está se alimentando desses manjares, achando que é um grande presente. Que presente que nada! Que presente que nada! O diabo quer nos humilhar. Pastor, por que o diabo quer tanto nos humilhar? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que o diabo quer nos humilhar? Primeiro, porque humilhados nós perdemos a capacidade de lutar. A primeira lição que a gente tira desse texto é que quando nós somos humilhados pelo diabo, nós perdemos a capacidade de lutar. O texto é muito claro para a gente, porque os versos 1 e 2 vão dizer para a gente assim: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a vocês. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. A gente aqui consegue ver, queridos, que o rei amonita Naás, ele avança contra a cidade de Jabes de Gileade. E ele coloca um terror terrível nesse povo. O povo fica aterrorizado. Como que pode esse povo ter medo da batalha? Esse povo decidiu que eles nem queriam lutar, porque eles já queriam se entregar como escravos. Eles queriam pegar a vida deles e falar assim: olha, pode me subjugar, faça comigo o que você quiser. Eles não queriam nem batalhar. E sabe o que acontece? Tem muita gente que está vivendo exatamente isso hoje. Tem muita gente que decidiu não lutar mais contra o inimigo. O inimigo está fazendo o que quer, faz da pessoa uma marionete dele. Por quê? Simplesmente porque a pessoa decidiu não lutar mais contra o pecado. E quando você deixa de lutar contra o pecado, você vira uma marionete do diabo. O diabo faz com você o que ele quer. Aqui, quando eles ficaram com medo da situação, eles decidiram fazer uma aliança com o mal. Eles pegaram e falaram para o Naás: olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai se entregar para vocês. Vamos fazer uma aliança aqui, a gente se entrega. Só que Naás era um rei mau. Era alguém que queria ver a destruição daquele povo. Era alguém que ele queria humilhar, porque ele não queria somente escravizar o povo. Ele queria acabar com o povo. Ele falou: vou arrancar o olho direito de cada um deles. Ele não poderia muito bem falar assim: tá bom, vocês são nossos escravos, então a partir de agora, vocês são mão de obra barata pra gente. Mas ele queria mais. Ele falou: eu vou destruir vocês, eu vou arrancar o olho direito de cada um, para que vocês se sintam humilhados.
humilhados. E é exatamente isso que o diabo faz com a gente. É exatamente isso que o diabo faz. Às vezes você vê um texto desse e fala, nossa, que surreal. É exatamente o que está acontecendo hoje. Porque o diabo, além de fazer muita gente de escrava, o diabo fica humilhando, tornando as pessoas inúteis, dizendo para as pessoas que elas não servem para nada, e tem muita gente acreditando nisso. Tem muita gente acreditando. Tem muita gente vivendo no pecado e agora já não tem mais forças para lutar e já se entregou para o pecado. Mas a Bíblia vai dizer em Tiago 4, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha o que Tiago está falando. Resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Se apeguem a Deus, se acheguem a Deus e ele se achegará a vocês. A grande questão é que cada vez mais, por conta do pecado, nós estamos nos afastando de Deus e estamos entregando a nossa vida para o diabo. No mundo espiritual não existe meio termo. Não existe, pastor, eu estou no limbo. Não existe o limbo. Se você não serve a Deus, você serve ao diabo. Não existe o muro no mundo espiritual. O muro é do diabo. O muro é uma decisão de que você não confia em Deus e não quer servir a Deus, não quer viver com Deus. Nós precisamos acordar, porque o diabo, ele quer nos humilhar. Pare de fazer aliança com o diabo. Aqui o povo decidiu fazer uma aliança com o mal. Eles poderiam pensar, olha, a gente pode até morrer, mas a gente vai lutar até o final. A gente pode até sucumbir, mas a gente vai lutar até o final. Mas não. Eles viram que o rei Amonita era um rei mau, que queria acabar com a vida deles. Mesmo assim, eles decidiram fazer uma aliança com esse rei. Será que não parece com a nossa vida muitas vezes? A gente sabe quem é o diabo, a gente sabe quais são os planos do diabo. Só que mesmo assim a gente continua fazendo aliança com o diabo. Até quando isso? Até quando a gente vai ficar pagando um preço, sofrendo consequências, vivendo coisas terríveis, tenebrosas, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, vivendo uma vida em que a gente não queria viver, porque nós estamos fazendo alianças com o diabo. Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer, ei, tem uma aliança muito maior, muito mais poderosa que a aliança comigo. Eu sou o Deus de vocês. Talvez você não sabe nem por que o rei decidiu arrancar um olho de cada pessoa. Por dois motivos. Primeiro, porque naquele tempo as pessoas lutavam com armaduras e ficava somente o olho direito destampado, que era o olho da mira, era o olho do arco e flecha. Então o que o rei pensava? Se eu arrancar o olho direito deles, eu torno eles inúteis, porque para a sociedade, a pessoa que não tinha o olho direito era uma pessoa inútil. Ela não tinha condições de lutar. E quando ele arranca o olho direito, sabe o que acontece? Ele tira a visão de mira, você não consegue contra-atacar. Vocês já perceberam que as pessoas que estão vivendo no pecado, elas vivem exatamente isso? O diabo vai sugando a força dela de tal maneira que ela não consegue mais contra-atacar ele. E aí você se entrega para o diabo. E cada vez mais o diabo vai te entregando cargas maiores de pecado. E a Bíblia vai dizer que um abismo chama o outro, e é o que está acontecendo. Queridos, é muito fácil você entender as obras do diabo, é muito fácil. Só que a grande questão é que a gente está se separando tanto de Deus, a gente está tão distante de Deus, a gente está tão fora dos planos de Deus, que as coisas do diabo são atraentes para a gente ainda. Tem gente que ainda fala comigo, pastor, eu não posso ver um cigarro que eu fico maluco. Você já entendeu que o cigarro é para destruir sua vida, ele acaba com o seu pulmão, ele acaba com a sua voz, ele acaba com a sua saúde, e você é escravo disso. É difícil, sabe por quê? Cada vez mais você está fumando mais. Está fumando mais. Tem gente que não consegue largar bebida, está na igreja todo domingo, mas ainda vive uma vida de beberrão. Gente,
Até quando a gente vai viver essa vida de mentira nossa? Eu digo nossa, ninguém aqui está apontando dedo para ninguém. Todos nós estamos juntos nas mesmas batalhas. A gente está aqui para acusar ninguém. A gente está num tratamento de Deus, todo mundo junto como igreja do Senhor. Como igreja de Cristo. Só que a gente precisa parar de usar uma máscara. Ou a gente se entrega para viver uma vida com Deus de verdade, uma vida de renúncia, uma vida em que a gente luta de verdade contra o pecado, ou a gente decide se entregar para o diabo, fazer uma aliança com ele e esperar para morrer para o inferno. Porque aqueles que fazem aliança com o diabo, eles têm um destino, que é o inferno. É o inferno. O diabo quer tornar cada um de nós pessoas inúteis. Inúteis. Naás, ele é destruidor. Não é à toa que o seu nome significa serpente. Ele é serpente. É o próprio diabo. Pastor, por que ele queria arrancar somente um olho e não os dois? Sabe por quê? Porque quando você vai ler a história, você vai entender o seguinte, que naquele tempo, a pessoa que era cega, ela não pagava imposto. Então não era válido para ele arrancar os dois olhos, era um só. Ele acabava com a mira da pessoa, ele tornava a pessoa inútil para a sociedade, mas a pessoa continuava com um olho para quê? Para poder pagar os impostos em dia. Olha o que esse miserável fazia. Olha o plano dele. Ele queria sugar a pessoa até o final. Ele queria subjugar, ele queria usar as pessoas, ele queria tornar as pessoas inúteis e ele queria sugar a vida financeira dessas pessoas. É exatamente o que o diabo está fazendo com muita gente. Eu tenho uma amiga que hoje é uma mulher de Deus, mas ela falava para mim, pastor, às vezes o pastor fala de dízimo e oferta na igreja, tem gente que passa mal. Mas deixa eu te falar uma coisa, o diabo tomou tudo que é meu. Eu era para ter uns 3, 4 apartamentos hoje. Mas o diabo mandava eu ir para a Índia, para trabalhar o hinduísmo, eu ia. Pegava um avião e ia para a Índia. O diabo mandava eu comprar perfume caro para botar para santo, eu botava. Pastor, o diabo mandava eu fazer casinha para a entidade, eu fazia. Eu gastava muito dinheiro, ele ia me sugando. O diabo mandava eu fazer cirurgia espiritual, eu fazia. E ele foi me sugando, pastor, até o dia em que eu encontrei essa igreja e que eu fui tocada pelo Espírito Santo de Deus e ele me livrou de todas as amarras do diabo e toda aquela sequidão que eu tinha, eu fui preenchida pelo Senhor e hoje eu tenho uma vida em abundância porque eu encontrei Jesus e Ele é a verdade e a vida, Ele é tudo que eu preciso para viver uma vida em abundância. Glórias a Jesus! O diabo faz isso. O diabo vai tornando a gente inútil. E o mesmo diabo que faz você pecar é o mesmo que vai estender um outdoor para te denunciar. Anota essa frase e depois você vai me dizer se é mentira. O mesmo que fala, vai lá. Olha aquela ali, olha, bonitona, hein? É o mesmo que vai colocar um outdoor dizendo aqui, ó, pecou. Isso aqui é sem vergonha. Não merece nada de Jesus. Por que ele faz isso? A estratégia do diabo é muito fácil da gente ver. A gente cai, sabe por quê? Por conta da nossa distância com o nosso Deus. É por isso. Vocês lembram de Sansão? Lembram de Sansão? Um homem que tinha um voto nazireu, um homem que tinha tudo para viver uma vida extraordinária, com uma força descomunal. Mas aí o que Sansão faz? Desde o início, Sansão vai abrindo exceções na sua vida. Ele tinha um voto nazireu, mas ele vai, toma uma bebidinha, ele vai, chupa o melzinho da caveira, ele vai negociando, quebrando o voto que ele tinha com Deus nos pequenos detalhes. Você sabia que com muita gente é assim também? Tem muita gente que não peca escancarado não, são coisinhas pequenas, são coisas negociadas assim bem pequenas, e o diabo vai entrando, e o diabo vai entrando, e quando o diabo entra, ele não entra para fingir que é diabo. Ele destrói demonstrando que é o papel dele, destruir pessoas. Porque ele veio para isso. É o encardido dos infernos. Sansão negociou. Foi lá, arrumou uma mulher que não era do seu povo. Ficou de brincadeira ali com Dalila. O que aconteceu? Já furaram os olhos dele, levaram para o templo de Dagon. Vamos lá humilhar ele. Aí colocaram lá girando lá.
igual um ridículo lá e para cá. O povo todo humilhando ele no templo de Dagon. No final, o que aconteceu? Ele empurra as pilastras e mata todo mundo, mas o final de Sansão não teve nada a ver com aquilo que Deus planejou para ele. Sabe qual é a minha preocupação? Você sabe por que eu me preocupo tanto em pregar um sermão assim? Porque eu espero de verdade que o seu futuro seja muito diferente do futuro de Sansão. Que o seu fim seja muito melhor do que o seu início. Porque o que importa não é como a gente começa, é como a gente termina. Pastor, eu comecei minha vida toda errada, Deus está aqui mudando o seu futuro hoje. Pastor, eu cometi muitas coisas na minha vida que desagradam a Deus. Olha, você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador? Você entregou sua vida para Ele? Você arrependeu dos seus pecados? Hoje você tem uma nova vida nele. Os seus pecados estão perdoados, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tome posse dessa palavra hoje. Tome posse dessa palavra hoje. O pecado não compensa. 1 minuto de prazer pode acabar com o seu futuro. Se a gente quer viver um futuro maravilhoso, a gente precisa se agarrar naquela palavra de Jeremias. Só eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, para que tenham esperança e um futuro. 1 minuto de pecado, 1 minuto de prazer pode ser uma vida toda de sofrimento. Não negocie com o pecado. 1 João 3 vai dizer: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus, ele se manifestou para acabar com toda essa palhaçada do diabo. Agora, você aceita o Filho? Você é um com o Filho? Você é obediente ao Filho? Você confia no Filho? Se você está com o Filho, você tem tudo. Se você não tem um Filho, você não tem nada. Porque é tudo dele. Ele é todo poderoso. Ele é o nosso verdadeiro Deus. Ninguém resiste ao seu poder. Se agarre em Jesus, porque Jesus já venceu o diabo. Mas em segundo lugar, por que o diabo quer tanto nos humilhar? Porque humilhados enfraquecemos a fé das pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós estamos humilhados, nós enfraquecemos a fé daqueles que estão ao nosso redor. Pastor, por que você diz isso? Versos 3 e 4. O texto vai dizer para a gente: as autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. As autoridades de Jabes, eles pediram 7 dias para poder pensar. É sério isso? Quer dizer que alguém quer subjugar você? Quer dizer que alguém quer fazer você de um escravo e você ainda pede um tempo para poder pensar? E aí, esses líderes, essas autoridades estavam humilhados, porque Naás humilhou eles. Naás falou: vocês podem vir ser subjugados por nós, mas a gente quer arrancar o olho de vocês. Por quê? Ele fala, o texto é muito claro: nós queremos humilhar Israel. E essas autoridades agora estão humilhadas e eles vão para o povo. Quando eles chegam para falar com o povo fica desesperado. O povo não acredita naquilo, o povo começa a chorar em alta voz. É um clima de lamento, é um clima de morte. Não tem alegria num lugar desse. Por quê? Porque os líderes estão humilhados. E sempre que o diabo humilha a gente, as pessoas que estão à nossa volta, elas perdem a fé. Entenda uma coisa, queridos. Você é alguém usado por Deus para aplicar fé nas pessoas. Tenha sempre um olhar de fé, sempre acreditando que Cristo pode fazer na sua vida e que vai fazer. Porque todas as vezes que você está mal, que você não acredita, que falta fé para você, você de certa forma está alcançando pessoas e matando pessoas pela sua falta de fé. Só que tem muita gente que está humilhada, que o diabo já humilhou.
E aí não tem mais forças para dizer que vai vencer, que vai lutar. Foi a mesma coisa aqui. Eles nem pensavam em lutar mais. Eles já entregaram os pontos e falaram: vamos ver o que é menos pior para a gente. Pare de desejar o menos pior. Você é filho de Deus. O melhor está separado para você. Tome posse dessa palavra. Não desista de lutar contra o pecado. Resistir o diabo e ele fugirá de vocês. Todas as vezes que você dizer para o diabo assim: eu não vou fazer, ele foge da sua vida. Ele para de te perturbar. Ele vai arrumar uma outra estratégia para poder te alcançar. Agora, é fácil? Não é moralismo aqui. A gente sabe que é difícil. Mas a Bíblia é muito clara dizendo que quanto mais a gente se achega a Deus, mais Ele vai se achegar a cada um de nós. A gente precisa tirar essa distância que a gente está do nosso Deus. A gente está pecando e está desejoso e está pecando tranquilamente. Tem gente que está vivendo no pecado e está dormindo como se nem tivesse pecado. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu vejo isso todo dia. Eu vejo isso todo dia. A verdade, eu já estou cansado de ver. Essa é a verdade. Parece que a gente está esquecendo quem é Deus. Parece que o temor é algo que a gente não tem mais. Parece que o amor a Deus já não existe mais. A gente está tão preso nesse mundo que a gente está amando as coisas desse mundo. Mas em terceiro lugar, por que o diabo quer tanto nos humilhar? Porque humilhados nós sucumbimos. Pastor, o que é sucumbir? Sucumbir significa não resistir, morrer, desaparecer, acabar. E quando nós estamos humilhados, é desse jeito que nós ficamos. Parece que a gente morreu. Parece que a gente sucumbiu. O povo sem o olho direito era um povo que seria facilmente abatido. Por quê? Porque o olho direito era o poder do homem na guerra. Sem o olho direito, ninguém conseguiria lutar. Sem o olho direito, a pessoa nem iria para a guerra. Era você simplesmente dizer: pode me levar. Faz de mim o que você quer. E é o que está acontecendo. Tem gente que não consegue mais lutar porque já é facilmente abatido. Tem gente que já decidiu se entregar aos desejos da carne. Não faça isso. Não se entregue. Lute contra o pecado. Não dê o seu olho direito para o diabo arrancar ele. O diabo quer arrancar o teu olho direito. O diabo quer arrancar o esquerdo. O diabo quer arrancar sua família. O diabo quer arrancar os planos que Deus tem para você. O diabo quer acabar com você. Não faça aliança com o diabo. Lute contra ele todos os dias. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós somos os atacantes dessa situação. A gente precisa ir para cima do diabo, vencer o diabo, destruir as obras do diabo. Você não pode mais se entregar, porque você se entregando, você está se entregando para a morte. Será que quando você vive, a sua vida demonstra que você valoriza o que Cristo fez por você? É importante a gente falar sobre isso. Nessa semana até gravei um vídeo falando disso. Você valoriza o sacrifício de Cristo? Porque às vezes, sabe o que parece? Que a gente está vivendo de um jeito que a gente nem liga para o que Cristo fez. Parece que Cristo é um conto de fadas para muita gente. Parece que a cruz é só um adereço do pescoço do cordão das pessoas. Parece que a morte dele é só um conto, e não é. Ele foi morto, ele foi colocado na cruz, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo e ele reina para todos sempre. Ele é o nosso Senhor, precisamos viver de acordo com aquilo que Ele espera, porque senão de nada valeu o que Ele fez. Mas em quarto lugar, para a gente finalizar, por que o diabo quer tanto nos humilhar? Porque humilhados nós perdemos a visão de vencedores que somos.
Quando nós somos humilhados, a gente não consegue mais se enxergar como um vencedor. E a Bíblia vai dizer que somos mais do que vencedores. A gente não é vencedor, nós somos mais do que vencedores. Mas a gente perde essa visão. A gente perde. Saul vê o povo chorando, um clima terrível. E ele chega para o povo e fala: vem cá, o que está acontecendo aqui? E eles contam: olha, nós vamos ser subjugados, nós vamos perder o olho. E ele fala: o quê? O quê? Sabe o que é interessante? Mais uma vez, dizendo que é melhor o fim do que o começo. Esse homem que está falando isso é Saul. Vocês lembram na semana passada que eu falei que ele estava com medo do gigante? Mas aqui vai dizer, no capítulo 11, porque no 17 ele está com medo. 6 capítulos depois, parece muito com a gente. Que a gente vive grandes milagres. Tem dias que a gente vive coisas poderosas, mas na semana seguinte acontece uma formiguinha morde a gente, ai, que Deus é esse? Ele me esqueceu. Tudo acontece comigo, pastor. 6 capítulos o miserável esqueceu quem era Deus. Quem era o Deus dele. Porque aqui no capítulo 11 o texto vai dizer que o Espírito do Senhor tomou ele. E ele pega os bois, ele pica os bois. E ele entrega, fala: manda, entrega para todo mundo. Eu quero esse povo reunido aqui, porque a gente vai acabar com os amonitas. E aí é quando o povo recebe um pedaço de boi cada um. E eles se apresentam para lutar. 300 mil de Israel, 30 mil de Judá. É esse Saul aqui, que agora está bombando no Senhor, mas daqui a pouco termina mal também. Por isso é mais importante como você termina. O início foi ruim, se prepare, porque Deus está preparando o teu final. Tome posse disso. Pastor, mas você não sabe da minha vida. Não preciso saber da sua vida. Eu sei quem Deus é. E eu sei o que Ele faz. É isso que importa. E aí esse homem agora, com muita coragem, convoca o povo. Esse homem é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Engraçado que aqui ele é tomado pelo Espírito. Deixa eu te falar. Todos nós, não vou dizer todos, mas muitos de nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Por que a gente não está vencendo essas batalhas contra o inimigo? Por que será? Aquele Espírito que se apoderava agora está dentro da gente. Não tem desculpa para o pecado. Não tem. Porque agora ele não entra, ele não se apodera, não, ele já está. Ele habita, ele faz morada dentro da minha e da sua vida. Cadê a nossa autoridade? Cadê o nosso afinco para destruir as obras do diabo? Até quando a gente vai decidir pelo pecado viver uma vida de mentira, viver uma vida de máscaras? Até quando isso? Será que o pastor olhar para você é mais importante do que Deus te vendo? A gente precisa acordar. Até quando a gente vai brincar de igreja? Até quando a gente vai fingir que serve a Deus e continua negociando com o diabo? Continua construindo alianças com o diabo? Continua colocando a nossa vida à disposição do diabo? Até quando? Até quando? Entenda que com o Espírito Santo dentro de você, você já nasceu para vencer. Você já nasceu para isso. João 8 vai dizer, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. É o que está faltando aqui, libertação. Libertação. Nós precisamos de conversão. Tem muita gente que é convencida. Saia daqui hoje dizendo: eu quero de fato ser um convertido em Jesus. Eu quero viver tudo que Deus preparou para mim. Eu quero viver uma nova vida a partir de hoje. Eu quero ser um instrumento de honra na mão do Senhor.
Eu quero viver tudo que Ele planejou para mim. E se depender de mim, o diabo está enrolado comigo. Queridos, a gente precisa parar de ser muito lindo no exterior e precisa ser mais bonito no interior. A gente precisa entender que é mais importante o ser do que fazer. Até porque a Bíblia vai dizer que o Senhor sonda os nossos corações. E Ele sabe quem de verdade nós somos. Tem muita gente que tomou uma decisão muito triste na sua vida. Sabe qual é a decisão? Aquela que Cristo falou, do sepulcro caiado. Conhece o sepulcro caiado? O sepulcro caiado é aquele lugar bonitinho por fora. Tem cal, né? Pintadinho. Tem uma lápide. Aqui jaz fulano. Tem uma florzinha, uma aguinha. É lindo por fora. Jardim da saudade. Mas por dentro é carne podre. Por dentro é morte. Por dentro cheira mal. Por que a gente não toma a decisão hoje de pedir o Espírito Santo para realmente limpar o nosso interior? Porque o que importa não é o nosso exterior, não. Tem muita gente bonitinha que vai para o inferno. A gente precisa clamar o Senhor hoje para cuidar do nosso interior. Porque se não acontece, como essa ilustração que eu vou falar agora para vocês. Você imagina você ir lá no chiqueiro pegar um porco. E aí você leva o porco para casa. E aí sabe o que acontece? Você pega o porco, dá um banho no porco. Dá um banho no porco, seca o porco, bota uma roupinha bonita no porco. Passa o melhor perfume no porco. Coloca um lacinho em volta do pescoço dele e leva ele para a mesa para comer. Chega lá na mesa, você coloca uma comida maravilhosa para o porco e ensina o porco a comer de garfo e faca. E aí você olha para o porco assim e você fala, rapaz, esse porco tá bonito, hein? Esse porco é diferenciado. Mas aí você abre a porta de casa, para onde o porco vai? Para onde? Ele volta para o chiqueiro, ele volta para a lama, sabe por quê? Porque por fora ele até deixou de ser porco, mas por dentro o seu coração ainda é de porco. É o que está acontecendo com a gente hoje. A gente precisa parar de ser somente um rostinho bonito. E precisamos ter um coração bonito. Porque não adianta nada a gente cantar, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, e a gente continua fazendo as mesmas bobagens. Deus está nos chamando para um novo tempo com Ele. Ou a gente decide viver, ou a gente faz aliança com o diabo e espera as consequências. Que Deus tenha misericórdia de nós. Curva sua cabeça, eu quero orar por você. Se alguém aqui hoje toma a decisão de viver uma nova vida em Jesus, a partir de hoje, se arrepende dos seus pecados e toma a decisão de viver uma nova vida a partir de hoje, eu quero que você repita uma oração comigo, aí no seu coração. Pastor, por que é importante eu fazer essa oração? Porque você precisa entender que precisa de Jesus. Jesus é tudo que temos. Jesus é a coisa mais importante que a gente tem. E se hoje você toma a decisão de viver uma nova história com Ele, se arrependendo dos seus pecados para viver uma nova vida nele, eu repito uma oração comigo assim: Santo Deus, hoje eu te entrego a minha vida. Faz de mim uma nova criatura e muda a minha história a partir de hoje. Eu me arrependo dos meus pecados e tomo a decisão de viver uma nova história com o Senhor a partir de hoje. Eu hoje quero sair daqui para viver o novo do Senhor, para viver os teus sonhos, para viver os teus milagres, para viver os teus desejos e desígnios, Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.